Olá, estamos iniciando a entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Hoje vamos falar sobre a CPI das obras da Copa do Mundo, Comissão Parlamentar de Inquérito relacionado às obras do Mundial de Futebol. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o deputado Oscar Bezerra, presidente desta CPI. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa coletiva aqui na tela da TV Assembleia. Eu agradeço, Osmar, a oportunidade de estar aqui levando ao povo de Mato Grosso as informações com relação ao trabalho da CPI. Comigo aqui na bancada, o jornalista Narbal Guerreiro. Muito obrigado, Narbal. Obrigado, Osmar. É importante, como diz o deputado, a gente levar essa informação para a população mato-grossense, para o cidadão mato-grossense e os nossos telespectadores. Como sempre acontece, vamos iniciar com um trechinho aqui falando sobre esta CPI, que está na sua reta final. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa aprovou o relatório final das investigações. O texto entregue agora ao presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf, para apresentação e também aprovação em plenário nesta Casa de Leis. O documento é composto de aproximadamente 3.400 páginas, com 123 anexos, resultado de um ano de investigações. No período foram realizadas 55 reuniões entre ordinárias e extraordinárias. 73 pessoas foram ouvidas e analisadas mais de 500 páginas de documentos. Entre os depoentes estão o ex-governador Silval Barbosa e os ex-secretários da Secopa, Éder Moraes e Maurício Guimarães. Dezenas de servidores públicos, técnicos e empresários também foram ouvidos pela CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito composta pelos deputados Oscar Bezerra, do PSB, o presidente, aqui ao nosso lado para esta entrevista, deputado Mauro Save, também do seu partido PSB, Mauro Save, o relator, membros Dilmar Dal Bosco, do DEM, Silvano Amaral, PMDB, e o deputado Wagner Ramos, do PR, Partido da República. Deputado Oscar Bezerra, relatório final entregue, um ano de investigações. A CPI cumpriu com o seu papel junto à sociedade mato-grossense? Bem, Ismael, eu não tenho dúvida de que cumpriu, mas fazendo uma correção de uma das informações que você fez a leitura, são 500 mil páginas. 500 mil páginas, é isso mesmo. Você falou 500, dá a impressão de que 500 só eu li ontem. Aquele volume todo, um calhamaço de documentos, né? São 500 mil páginas, ou seja, a maior CPI da história do Parlamento Estadual, não tenho dúvida disso. Quase 200 quilos de documentos. E assim, o seu tamanho, a sua dimensão, ao longo desse ano, com 15 profissionais trabalhando diuturnamente nesse projeto de esclarecer os fatos à sociedade de Mato Grosso, realmente coloca assim, a CPI entrando para a história deste parlamento e deixando o seu legado, porque é a primeira CPI da história da Assembleia que nós temos um sumário, ou seja, foi constituída uma ferramenta para seguir passo a passo o processo de investigação, não podendo, em hipótese alguma, sair do que já fora investigado. Por exemplo, que se trabalhava muito no passado, mesmo que não seja conclusivo, mas que a CPI sempre acabava não dando nada. Sempre tinha que acabar em pizza. Tinha interesse de A, de B ou de C, e esse sumário, se ele for aplicado em qualquer uma outra CPI que possa se instaurar aqui no Parlamento Estadual, dificilmente o presidente, o relator ou qualquer membro da CPI conseguirá desvirtuar o resultado do investigativo. Ou seja, se fizer isso, ele mesmo está colocando o seu nome à disposição do Ministério Público para fazer as investigações de que aquela investigação, de fato, não foi cumprida. Então, seria uma metodologia a ser aplicada em todas as outras. Prevaricação seria. Exatamente. Para não mais acontecer
de que nenhuma CPI acaba em pizza no Parlamento Estadual, e isso pode ser exemplo para o Brasil. Deputado, o senhor tocou num ponto importante, eu acompanhei detalhe por detalhe, reunião por reunião. Olha, está aqui, ó, 55 reuniões, 73 pessoas ouvidas e, na correção aí que o senhor ressaltou, analisadas 500 mil páginas de documentos, né? Qual o montante do valor que foi desviado nessa CPI? O senhor falou também, de outro fator importante, sempre tocava nessa tecla, vinha pergunta. Nós, jornalistas, enfim, sempre... Deputado, vai terminar em pizza essa CPI? Deputado, vai terminar em pizza? E foram 55 reuniões e o senhor ouviu centenas e centenas dessa pergunta, né? Então, o resultado já não terminou em pizza. Mas o montante, deputado, qual o valor desviado em todos esses levantamentos? É importante ressaltar à sociedade de Mato Grosso de que a CPI ela aponta indícios de irregularidade, de condução no processo, desde a montagem da licitação, na formatação de planilha, do jogo de interesse que foi visível. E essa apresentação será entregue ao Ministério Público. E diante de cada fato, desde a sua montagem do edital até a conclusão das obras no campo, mesmo que não concluídas, a gente apontou ao Ministério Público o que entendemos que fosse de interesse de alguém. Portanto, quando se fala em 540 milhões de devolução das empresas e das pessoas envolvidas aos cofres públicos, representa não só desvio de finalidade, jogo de planilha, mas representa de que o contrato que for assinado, existe multa rescisória, contratual por descumprimento efetivo do que estava contratualizado, e isso tudo veio, obviamente, compor esse valor que dá 540 e poucos milhões de reais a serem ressarcidos aos cofres públicos. Agora, tem aquela questão também, muitas por incompetência, por falta de gestão, ficaram as obras inconclusas, mas existe aquelas também que houve o dolo, é o que o senhor está destacando. Foi adredemente já preparada, toda arquitetada uma situação para chegar aí na não conclusão de algumas obras e o posterior desvio das verbas. Sim, não tenha dúvida, mas a falta de gestão é crime, porque aquele que se propõe a gerir algo e não faz com todo o cuidado que se tem que ter, respeitando as leis, automaticamente também serão penalizados. E o dolo é quando eles simplesmente projetam para serem executados coisas, por exemplo, para ganhar a licitação eles fizeram lá o tal do jogo da planilha. Era 1.610 bilhões o projeto que a equipe técnica, que não tinha nenhuma qualificação para fazer o projeto básico, fez. Ou seja, a equipe já foi uma farsa. Já não tinha qualificação para fazer, mas mesmo assim chegaram a um valor de 1.610 bilhões de reais. Acharam esse número? Acharam, não sei de onde, mas acharam. E aí veio a empresa para se consagrar vencedora e no jogo de planilha coloca o carro do VLT, como sabia que tinha que entregar, em vez de 400 milhões, eles jogaram para 480. Mas vários outros itens que não seria concluído, e eles sabiam privilegiadamente que não seriam concluídos, jogaram o preço 50%, 60% mais barato. Por quê? Daí eles ganhariam a licitação e não iriam cumprir. E não iriam fazer aquilo ali. Quer dizer, então isso é gravíssimo, e isso nós detectamos na CPI, e o Ministério Público agora tem a obrigação de responsabilizar as pessoas que formataram essa arquitetura que lesou o erário público. Antes de voltar no VLT, peço licença do Osmair, para a gente adiantar um pouco na questão das obras em si, né? São muitas obras. Aliás, dessas obras, acho que foram poucas que foram entregues na data e muito poucas concluídas. No geral, no balanço que foi levantado pela CPI, o que falta, qual é o valor para a conclusão dessas obras? Tem esse número também? Além do que foi desviado, que supostamente foi desviado, e aquilo que vai ter que ser empregado para a conclusão. Nós temos ainda, de restos a pagar dos contratos assinados, mais de 500 milhões de reais. Ou seja,
praticamente quase que todas as obras ainda falta alguma coisa para terminar de medir, para terminar de pagar. Mas é justamente pela inoperância das empresas contratualizadas e pela ausência da presença, de fato, do governo na cobrança efetiva e também dos órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, todos esses órgãos de controle foram citados no relatório, que não foram, vamos dizer assim, efetivos na sua obrigatoriedade de fiscalização, ou seja, portanto, também passam a ser coniventes. Deputado, esse VLT ele deu muito trabalho, né? Nós vimos aqui que do total de documentos reunidos pela CPI, somente o VLT, 1/3 é referente ao veículo leve sobre trilhos. É isso mesmo? Realmente o valor maior e automaticamente o que mais tem documentação, até porque vinculado ao VLT tem a gerenciadora. A gerenciadora gerou centenas de relatórios apontando alguma irregularidade, glosando de repente alguma situação de obra que não estava conforme o contrato, e aí vem a Caixa Econômica em cima disso, ou seja, repetitivas situações na mesma, vamos dizer, obra fiscalizada. Então, de fato existia isso aí, mas não se respeitava. Quando a Caixa Econômica dizia, olha, não está de acordo, parecia que não existia nenhuma fala a respeito, que o negócio continuava do mesmo jeito. Então, está aí o resultado, a sociedade, infelizmente, pagando um preço mais alto do que seria o dela mesma. Os desvios do VLT, parece que 315 milhões. Nas obras do VLT. Só do VLT. Tem isso aí, por quê? Primeiro, a multa de 10% do contrato não cumprido. 147 milhões, que é 10% de 1 bilhão e de 1.470, só aí já dá isso. Aí teve lá, na planilha dos vagões era 400, eles compraram por 480, tem o excesso de 80, e aí vai montando isso aí, que chegou nesse valor aí, e diga-se de passagem, o consórcio queria do governo do estado mais 870 milhões para terminar. E exigia multa e exigia mais não sei quantos milhões por ter paralisado. E, no entanto, o próprio consórcio é que não cumpriu com o que estava contratualizado. Agora, eu observei um dia, eu acompanhei algumas, eu não tive a oportunidade, como a Osmaí, de estar quase em todas. Ora, a Osmaí estava aqui pela casa, ora pelo outro veículo. Mas eu tive algumas reuniões acompanhando com o senhor. E numa delas, até o senhor destacou, quer dizer, eles erraram não só sobre ter um sobrepreço, como erraram na conta de somar. Isso procede, deputado? Nós detectamos também. Absurdo. Uma diferencinha básica na matemática deles. Mas pode ser realmente que houve um equívoco, né? Porque a gente concluiu que o erro na somatória não tinha uma conotação de interesse. Certo. Mas realmente era substancial a diferença. Era considerável. Agora, esses valores que nós estamos falando aqui, nos bastidores, nós conversando com o senhor, a respeito da indicação que a CPI faz para a conclusão dessas obras, inclusive do VLT. O senhor acredita que essas obras ficam prontas para a Copa da Rússia? Da Rússia. Veja bem, nós sabemos da morosidade da justiça. Essa demanda, obviamente, vai ter aí uma influência e uma participação efetiva na celeridade de um novo contrato da justiça do nosso Estado. Por quê? Vai gerar, obviamente, a rescisão contratual do VLT ou de qualquer outra empresa, uma discussão judicial. Mas se a justiça, na sua decisão, determinar que o governo faça a contratualização de uma nova empresa para o término, uma vez que o prejuízo público é gigante e poderá ser maior, porque senão vai virar um depósito de pombo, os carros lá que custou R$500 milhões, é um absurdo. Então, eu acredito que a coerência, a responsabilidade da justiça possa nos dar celeridade de um novo contrato e aí dando legitimidade ao governo a discutir com o velho, mas ao mesmo tempo tocar o novo. Esse regime seria igual também ao RDC ou não? Nem pensar em RDC. Nós temos que acabar com esse modelo que não funcionou a nível de Brasil, não foi só aqui, a nível de Brasil não funcionou
e nós temos que voltar, respeitar a Lei 8666, fazer o processo licitatório com projeto pré-determinado e a empresa vencedora saber o que realmente tem que executar. Porque se a empresa vencedora é que vai fazer o projeto, é lógico que tem margem para ele ser privilegiado. Inclusive para os futuros aditivos, né? Porque nesse regime do EDC não se previa, em tese, os aditivos. E aconteceram. Aconteceu. Por isso que tem nulidade absoluta o contrato. Não previa aditivo de prazo e não previa aditivo de valor. E teve os dois. O contrato é nulo. Inepto. Não existe. Deputado, o senhor falou que o desvio, levantamentos do VLT, chegou a 315 milhões. Da Arena Pantanal, foram 109, né? 109 milhões. Eu não estou com os valores aqui, mas 109. é 109 milhões. Teve uma situação, por exemplo, prevista no projeto inicial, que tínhamos lá uma despesa de pouco mais de 20 milhões. Acho que foi para 109, um negócio assim, nesta questão só das mídias, só daqueles painéis eletrônicos, toda a sonorização, toda a parte de tecnologia do estádio. Teve um subfaturamento gigantesco lá. Salvo engano aí, se eu não estou equivocando nos números. O senhor poderia destacar para a gente, até o telespectador que não teve a oportunidade de acompanhar e vai ter acesso a esses números agora, o que você poderia destacar de mais absurdo que o senhor viu dentre esses absurdos todos? Deputado, o senhor responde após o nosso intervalo. Narbal guarda a pergunta para refazer na volta. Vamos a uma pequena pausa aqui na nossa entrevista coletiva. Estamos conversando com o deputado Oscar Bezerra, presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, relacionada às obras do Mundial de Futebol de 2014. Estamos em 2016, muita coisa se falaram, nada concluído, verbas desviadas, enfim, montantes, milhões e milhões de reais. Mas a CPI fez o seu papel junto à sociedade com relação a essas obras e os desvios milionários do Mundial de Futebol. Conosco também a Rádio FM, aqui da Assembleia Legislativa, você sintonizando em 89.5. É rápido, já já estaremos de volta. Estamos de volta com nossa entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa, recebendo o deputado Oscar Bezerra, presidente da CPI das obras da Copa do Mundo, enfocando aí o seu relatório final. Antes do intervalo, o Narbal deixou uma pergunta engatilhada para o nobre parlamentar. Narbal, recoloca aí a pergunta para o deputado Oscar Bezerra. Não, eu estava perguntando ao deputado que, dentre os absurdos, isso não é só privilégio de Mato Grosso, né? O Brasil inteiro teve problema com a obra da Copa. Mas aqui, o que se levantou de números desses desvios, como você também salientou no final do bloco, muito dinheiro. E eu perguntei para o deputado se ele poderia destacar, dentre esses absurdos todos, qual é aquele que mais lhe causou espécie, que mais lhe deixou assim assombrado, se é que tem um diferente do outro. É uma consequência, uma coisa puxa a outra, Narbal. E o que mais nos deixou no caminho de estar realmente tudo errado que foi feito foi a formatação na sua essência. Quando eles inventaram o projeto, o anteprojeto, sem ter capacidade técnica, quando eles criaram e foram lá no Ministério mudar o relatório que já estava aprovado, o BRT, arrancar uma página e colocar a página nova para mudar para o VLT. Diz que quem propôs o projeto, até corroborando o que você está falando, diz que a pessoa passou por algum lugar, viu o VLT ali e nunca tinha vindo aqui no Cuiabá para poder propor o projeto. E foi a pessoa que desenhou o projeto. Mas aí que está, olha só. Essa pessoa provavelmente deve ter feito por interesses de algumas pessoas que queriam mudar o modal, não previsionaram rampas, como o caso do viaduto da UFMT, que se tiver realmente que andar o VLT naquela rampa, ele não consegue fazer o tráfego, vai ter que dar outra inclinada nela,
porque ali está muito elevado, ele não faz aquele movimento. Ou seja, realmente o descaso. Aí vem uma equipe... Para desentortar o viaduto ali vai ser difícil, né? Mas aquele viaduto tem 80 metros a menos que foi diminuído realmente e foi detectado. Era para ser 80 metros maiores e foi encurtado. Justamente para dar essa... Por isso a chuva ali, quando faz uma represa. Ameaça uma nuvem, os moradores da região Não, ali... faz uma represa, porque é concreto para todo lado, represa tudo por ali. Mas eu estava concluindo o VLT, a questão do projeto. Ou seja, aí veio uma equipe que fora montado aqui por várias pessoas daqui, da capital, que não tem conhecimento técnico nenhum nesse tipo de modal. Poderia até ter no BRT, mas no VLT sem chance, porque são poucos no país em execução, em funcionamento. E vai e faz um orçamento que... No dia que nós perguntamos a uma pessoa que cotou rodante, trilho, como que você fez isso? O cara não soube responder na CPI. Não, nós pesquisamos na internet, ou seja, e aí chegou numa conclusão que 1.610 seria o processo de RDC lançado no mercado, onde já tinha o interesse do consórcio tal, onde já tinha o interesse do deputado tal, onde já tinha o interesse do governo e de todas as falcatruas que foram feitas durante o processo. Deputado, 16 empresas privadas envolvidas. Como é que a CPI chegou nesse detector? Todas as empresas que foram envolvidas por deficiência contratualizada, ou seja, contratou-se para fazer e durante o processo de medição, de execução, em algum momento não fora cumprido o que estava contratualizado. Portanto, foi apontado pela CPI que não cumpriu com o objetivo do contrato. Diante disso, é natural que tenha que fazer o ressarcimento ao erário. Consórcio também? Da mesma forma. 7 denunciados. Da mesma forma, acho que todos, né? O consórcio todos, né? Porque só tinha 7, né? Se tivesse 8, acho que seria 8. Então, mas praticamente todos os consórcios também, que isso aí meio que é uma corrente. Se você arquitetou algo para acontecer e precisa, obviamente, de todo mundo trabalhar nessa sintonia. No mesmo rumo. No mesmo rumo. Quer dizer, então, o consórcio executor com o consórcio fiscalizador, com o consórcio de outras atividades, tem que trabalhar em sintonia, senão não vai dar o resultado que, de repente, o que projetou fazer. Deputado, o Darbal já perguntou, mas eu vou, com relação à retomada, enfim, de obras, olha só, o relatório fala em retomada imediata dessas obras do VLT, correções das irregularidades apontadas, né? Além da retomada de outras obras que ainda não foram entregues em caráter definitivo, como a Arena Pantanal, Trincheira do Santa Rosa, Complexo do Tijucal, os 2 COTs. O senhor acredita que isso realmente possa acontecer ou não? Olha, como eu disse, nós dependemos da justiça se manifestar com relação às obras que estão em andamento. E agora, com relação aos COTs, que nós nem tivemos a oportunidade e tempo necessário para fazer a investigação, eu acho que cabe daí ao Ministério Público determinar. O do Pari está até acabando, sumindo, deteriorando aos poucos. Nascendo, tal. O que tinha lá, tinha refletores, enfim. Só está sobrando as arquibancadas lá, ultimamente. E é importante ressaltar à sociedade mato-grossense de que a CPI ela não foi omissa com relação à investigação de algumas obras da Copa do Mundo, como o aeroporto, como os COTs, algumas outras que ficou de fora, que não tínhamos tempo para fazer realmente todo o processo. Você vê, a CPI ficou 1 ano focado em algumas estratégicas obras de mobilidade urbana, da Arena e do VLT, e está aí o resultado, um mundaréu de documento que foi formatado e a apresentação de devolução de milhões de reais aos cofres públicos. Agora, o Ministério Público Estadual e Federal, que tem recurso federal envolvido, pode realmente convocar a Assembleia Legislativa e a mesma CPI para terminar o serviço. Isso aí não teria nenhuma dificuldade. Agora, como nós tínhamos tempo pré-determinado para o fim desta CPI,
que finalizou na data de ontem, nós não poderíamos deixar de cumprir o que foi acordado, até porque já tinha reeditado o vencimento 2 vezes e não pode haver a terceira. Portanto, nós cumprimos fielmente o que foi proposto e agora cabe ao Ministério Público, se acha que tem que continuar, a equipe está disposta, os deputados estão dispostos a apontar também no que faltou de investigar. Agora, deputado, nos pediu, inclusive, eu não poderia nem citar, enumerar as penas e muito menos citar aqui nominalmente os eventuais e possíveis culpados, pessoas físicas e também empresas. Mas é muita gente que pode sofrer uma punição gravíssima. Veja bem, mas eu posso exemplificar. O PAD, para essas 96 pessoas, é meio que natural. Agora, também vale ressaltar, e isso no relatório, no final do relatório, assinado pelos 5, não só pelo relator Mauro Save, nós fizemos questão de assinar todos juntos, aonde a gente aponta que, no mínimo, 80%, 85% das pessoas, desses 96 agentes públicos, foram usados. Eles foram manobrados para chegar no resultado que queriam. Eu não posso aqui afirmar que não levaram nenhuma vantagem, até porque se eles estavam ganhando mensalmente o seu salário e se proporam a serem usados, automaticamente eles se sentiram contemplados com simplesmente ter recebido o seu salário. Mas essas pessoas, a grande maioria, foi usada pelos arquitetos do negócio aí, ou seja, os mandatários do negócio, e que pegou um engenheiro sem ser sênior, colocou um engenheiro júnior para assinar, pegou um técnico ambiental simplesmente para dar a chancela naquele projeto, pegou um engenheiro que não tinha qualificação para fazer um levantamento de planilha e mandou ele assinar. Então essas pessoas, de certa forma, elas passam a ser corresponsáveis. E no relatório da CPI, nós colocamos e fizemos questão de fazer isso, até porque se o Ministério Público entender também, como nós entendemos, de que estas pessoas foram usadas pelo sistema e não merecem nem o PAD, que assim seja feito. Eu até gostaria que o Ministério Público fizesse isso. Agora, nós, quanto CPI, se nós escolhêssemos o nome de um, de outro, para tirar fora, simplesmente porque tem padrinho político, porque foi pedido pelo fulano ou pelo beltrano, nós estaríamos prevaricando. E não houve isso na CPI, não tem absolutamente desconto para ninguém, porque todos realmente foram apontados por esse relatório. E automaticamente, se o Ministério Público entender, serão penalizados, ou seja, através do PAD, ou seja, através de um processo criminal ou qualquer outra coisa